Olá, tudo bem? Eu gostaria de aproveitar aqui esse sábado, um sábado muito abençoado, chuvoso, para fazer alguns esclarecimentos sobre a Agerj e sobre o Consab. Eu marquei algumas pessoas das quais eu acho que é interessante ficar sabendo, porque nós vamos tomar algumas atitudes jurídicas que podem afetar em cheio a população. Primeiro dizer para você o que é a Agerj. A Agerj é uma agência reguladora. E para que necessita de uma agência reguladora? É porque o mercado, ou seja, os investidores do Brasil, só investe no país se tiver uma agência que regula como deveria ser os serviços, para que o poder público não sobreponha sobre os negócios e nem tampouco a iniciativa privada perca dinheiro com isso. Isso acontece em Brasília com várias agências, no caso a ANA, sobre o saneamento básico, que é a qual a Agerj é submissa. Tem a Anael, a Anatel, a Anvisa, por exemplo, só se vende remédio nas farmácias se a Anvisa autorizar. E essas agências, para que seja imune da interferência política, a lei nacional, a Constituição que regula, ou seja, que permite que no Brasil tenha leis ordinárias sobre regulação, ela não permite que os poderes interfiram nas agências, mas criou uma norma nacional, através, eu digo, do saneamento básico, especialmente, a lei 11.445, que é a lei que cuida do saneamento básico nacional. Essa lei diz que, no artigo 49 e 50, de que o serviço só pode receber financiamento de Brasília, financiamento do governo federal, os municípios e estados que tenha uma regulação e que tenha também um controle social. Então, as agências reguladoras, ela é obrigada por lei a ter a sociedade inserida nela através de um ente, ou seja, de um órgão colegiado. Isso é o que a gente chama de conselhos. E os conselhos, ele atua tanto na regulação como também na gestão do serviço. Imagina a saúde que é cuidada pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O município que não tiver um conselho de saúde, ele não pode receber dinheiro do SUS. Isso é uma condição, como diz o juridiquês, quasi non, sem a qual não vem dinheiro. Assim também, sem o conselho de saneamento básico, não vem dinheiro de Brasília para nenhum município. E em Ji-Paraná, em especial, nós temos uma regulação própria. Dos 52 municípios em Rondônia, Ji-Paraná é privilegiado, porque nós temos 5 agências reguladoras em Rondônia para 52 municípios. Porto Velho, que é a capital, não tem uma agência reguladora municipal. Nós só temos em Rolim de Moura, nós temos em Ariquemes, nós temos em Buritis, e nós temos uma agência reguladora em Ji-Paraná e outra reguladora em Porto Velho, mas não é da cidade, é do estado, que é chamado a Agero. O que acontece é que a Agerj, na sua expansão, quando o novo presidente, o Lima, entrou, viu que o campo da regulação estava aberto, porque nós, da Agerj, somos ligados à ABA, que é a Agência Nacional, ou seja, que é a Associação Brasileira das Agências Reguladoras. E nós vimos que no país inteiro, com 6.000 municípios,
só tinha 80 agências, chamado a infranacionais. Aí a AGESG viu que o campo estava grande para explorar e nós resolvemos, através o Lima, presidente da AGESG, juntamente comigo, presidente do CONSAB, que é o conselho, nós resolvemos modificar a lei da criação da AGESG, que é a 2271. Criamos uma lei mandamos uma minuta para a prefeitura, que o prefeito mandou para a Câmara. Essa lei é 3643, de 5 de abril de 2023. Essa lei causou uma nova modalidade de agência reguladora em Ji-Paraná, livre dos ataques das intempéries políticas. Porque sabíamos que o mercado de saneamento básico, o mercado privado está muito querendo tomar conta dele. E a regulação, ela tem que ser um parâmetro para que o poder público não sobreponha o mercado e o mercado não sobreponha o poder público, para que o usuário do serviço pague a conta. Porque essa conta é muito cara quando um trabalho não é bem, ou seja, um contrato não é bem regulado. Sendo assim, colocamos algumas garantias, o que a gente chama de mitigação de risco. E nós criamos uma independência. Quando se diz que a AGESG é ligada ao gabinete do prefeito, não quer falar que é submissa. Lembrar o seguinte: o Ministério Público é ligado ao governo do Estado. Aliás, na verdade é ligado ao Judiciário, mas o orçamento é único. O orçamento a Assembleia aprova para o Ministério Público, aprova para o Poder Judiciário, aprova para o Poder Executivo e para o próprio Legislativo. Isso significa que não é porque a Assembleia aprova que eles são submissos à Assembleia. Isso apenas está ligado numa fonte de dado única a nível de orçamento. A lei orçamentária é uma só, mas as competências e as suas divisões, as suas competências de serviço, das suas capacidades, a área de atuação é uma, e não confunde, não se interligam nessa área. Vou dar um exemplo para você. O próprio Complas Nacional, ou do qual que a gente adotou, já pensando na nova lei de licitação, que é a Lei 14.133, ela dá uma dinâmica muito grande, mas ela cria um parâmetro seguinte: quem executa não fiscaliza e quem fiscaliza não liquida. Ou seja, a segregação de setores tem que existir no próprio ente. Quanto mais segregação de competência. Como ficou no saneamento básico? O titular do serviço é a prefeitura. Isso é num pacto federativo na Constituição. Os municípios ficaram como o titular do serviço. Não é o governo federal nem estadual. É o município que manda no serviço. É verdade? É. Agora, a regulação do serviço fica por conta da agência reguladora que o município escolher. O município tem poder de escolher qual regulação ela quer fazer. Ou ela pode regular. Ela pode acabar com as agências e ela mesma regular. Só que a lei federal diz que se ela acabar com as agências, não pode receber dinheiro de Brasília. Ela pode tocar com seus próprios recursos. Como ela não tem, ela prefere uma reguladora. Ela pode criar uma agência reguladora ou aderir a outra agência reguladora. É o caso de Alvorada. Alvorada do Oeste não criou agência reguladora. Ela aderiu à AGESG. Então, a AGESG é a agência reguladora oficial também do município de Alvorada do Oeste. Isso constituído na lei municipal de Alvorada do Oeste. Para você ver o grau de independência. Porque senão ficaria assim: o prefeito de Paraná mandando na AGESG e mandando no orçamento básico também de Alvorada. Para que evitasse isso, a agência criou um mecanismo onde os prefeitos de cada município mandem nas suas titularidades, nos seus serviços, e a regulação respeitando as necessidades locais, para evitar qualquer tipo de interferência externa em outro município, ferindo assim a, digamos, autonomia de cada município. Nós deixamos de ser uma agência só municipal. A AGESG é uma agência municipal com caráter intermunicipal.
Porque para a ANA não tem essa nomenclatura de municipal nem intermunicipal. Para a ANA, que é a agência que cria a norma das agências, é a agência das agências, digamos assim, ela cria a norma de referência, para ela toda ou é nacional ou a agência é infranacional. As estaduais, as de consórcio, as municipais, ela trata tudo com infranacionais. O que precisa ser é que cada agência tem que estar ligado às normas, às diretrizes da ANA, chamado norma de referência. Se a gente seguir essas normas de referência da ANA, a gente está credenciado para em qualquer município atuar. Então, os últimos ataques acontecidos em Ji-Paraná em relação à AGEG, eu queria esclarecer. Quando nós, no dia 24, descobrimos que um plano arquitetado para que eles tomassem a AGEG, eu digo a nova gestão, isso guiado por duas secretarias, em especial a da administração, o Conselho Municipal de Saneamento Básico notificou por escrito, está aqui o alerta que nós enviamos ao gabinete do prefeito, dizendo dessa coisa que está acontecendo nos bastidores. Isso dia 24, aliás, dia 21 de agosto. Não sei se consegue ver aqui, mas 21 de agosto é a data que nós enviamos. Mas no dia 28, nós enviamos uma denúncia. Dizendo esse alerta. O Conselho reuniu no dia 17, na Câmara Municipal, no plenário, e deliberamos que o Conselho ia comunicar à Câmara, consultar se os atos que o prefeito de Ji-Paraná estava tomando estava dentro da lei aprovada pela Câmara para a AGEG ou não. E nós enviamos, então, para a Câmara Municipal, está aqui, datado dia 29, todas essas atropelamento, ou seja, essa tomada de poder da AGEG. O que significa? Se a Prefeitura de Paraná continuar com a maneira que está fazendo com a AGEG, o Conselho já está tomando medidas nos bastidores jurídicas para que a gente possa ingressar com alguns pedidos. A Câmara com certeza não tem voto para afastar prefeito. Os motivos não interessam a AGEG, mas mesmo assim vamos protocolar esse pedido. E nós vamos protocolar esse pedido na Justiça, porque a gente estava querendo fazer administrativamente para ver se, com as leis aprovadas por nós, entre Câmara, Prefeitura e AGEG, conseguir resolver entre os poderes constituídos na área administrativa. Quando isso não é possível, temos que recorrer a outro poder, que é o Poder Judiciário. Estamos com conversas avançadas nesse sentido. Nós pediremos, se a Justiça vai dar, ela vai analisar, pode dar ou não, mas o Conselho tem que fazer o seu papel. Pedir o afastamento do prefeito é, no mínimo, uma decência do Conselho. E à medida que vamos fazer, nós vamos pedir o bloqueio também dos recursos em Brasília, porque a lei federal diz, o decreto federal 7.217, no artigo 34, esse decreto de 2010, e diz que, nesse artigo 34, que a partir do dia, ou seja, a partir de 31 de dezembro de 2014, os municípios ficaram impedidos de receber recursos federais se não tivesse criado o colegiado, ou seja, o órgão de controle social através de um ente colegiado na legislação local. Nós criamos. E quando nós criamos, em Ji-Paraná especialmente, nós colocamos que a AGEG seria esse órgão, ou seja, a AGEG criou esse órgão através de lei, que seria o CONSAB, esse órgão colegiado para tomar conta do saneamento básico, ou seja, para criar normas de regulação a nível de tarifa. Não se pode, a lei federal proíbe, a lei 14.026 proíbe, que a prefeitura coloque tarifas
de água e esgoto se não for passada por um conselho de saneamento básico. Nós estamos avançados no estudo em Ji-Paraná em relação a um estudo de viabilidade sobre água e esgoto. E a gente precisa que esse conselho não tenha interferência de terceiro para que a população não venha pagar a conta. E agora eu vou falar para vocês uma coisa do que é que estão mexendo o brilho deles. Em Ji-Paraná está sendo licitado, ou vai ser, e conceder o serviço de água e esgoto. O contrato com a CAERD venceu em março do ano passado. Porque o contrato venceu, a lei federal, a 14.026, proíbe que seja renovado esse contrato do jeito que estava, chamado contrato de programa. Vai ter que ter uma licitação para conceder o serviço a terceiro, a menos que a prefeitura assuma o serviço como titular e ele consiga tocar a água e esgoto. O contrato de esgoto ainda está valendo por 10 anos, mas a agência reguladora tem que avaliar que esse contrato está cheio de vícios. Um dos vícios é que a CAERD, ao fazer ela mesma o próprio estudo, através de uma entidade chamada FIA, o governo do estado mandou para a AGEG um ofício dizendo que ela não tem a condição financeira de tocar o serviço. Sendo assim, a CAERD não pode tocar nem o esgoto, mesmo tendo o contrato em vigência. Então terá que licitar os dois ou a prefeitura assumir. Mas para isso precisa que a AGEG faça o análise e dê o parecer técnico se isso é viável ou não. Após a AGEG dar esse parecer, vem para o Conselho, o CONSAB, referendar ou questionar. Porque na área de tarifas, é o CONSAB que diz qual o preço o povo vai pagar. Nesse estudo que apresentaram, hoje a tarifa mínima é de R$ 28,00. Do jeito que eles mandaram, a tarifa mínima vem para R$ 50,00 por mês para cada usuário. São 44 mil residências. Hoje, a CAERD tem 24 mil residências ligadas segundo dados da CAERD. No universo de 44 mil residências. A partir dessa licitação, se tiver água ou não, a lei federal diz que todas as residências têm que pagar, sendo consumidor ou não, só por ter a rede de água na sua porta. Esse estudo diz, aproximadamente, que a próxima licitação chega a mais de 900 milhões, ou seja, quase 1 bilhão, só água e esgoto. Você imagina que também tem que ser licitado o resíduo sólido, que chegará aproximadamente quase meio bilhão. Nós queremos dizer que essa intervenção na AGEG, o motivo é um só. É porque como a AGEG está oferecendo resistência na tarifa, resistência aos grupos econômicos que quer de qualquer maneira essa água, e esses grupos econômicos estão patrocinando a avançada contra a AGEG, é hora do Ministério Público agir. Porque o guardião da lei é o Ministério Público. O guardião do serviço é o Conselho. O guardião da regulação é a agência reguladora. Agora, se o poder público quer tomar para si esse negócio bilionário, aí é preciso que a polícia haja. Eu tive já no fórum, agendando com o juiz, vou abrir para ele o que está por trás disso. Há uma quadrilha organizada para assaltar o município. O prefeito municipal, eu acredito que ele está sendo usado, é um homem de Deus, um homem que não se preparou para o cargo, ele está sendo levado, e eu estou indo, junto com os documentos, mostrar para a promotoria pública o que está por trás desse negócio todo de intervir na AGEG, atropelando todos os ritos e leis aprovadas pela própria Câmara. A Câmara fez um pacto
A Câmara fez um pacto com a Prefeitura, a Prefeitura fez um pacto com a Câmara através de uma lei aprovada, e o próprio prefeito não quer cumprir a lei porque tem que decidir de maneira decente, maneira proba. Como o Conselho representa o povo, se o povo não apoiar o CONSAB e a AGERJ contra essa tomada de poder, vai acontecer que daqui a pouco esse povo vai pagar a conta sem saber. Eu vou revelar para vocês uma coisa. Há 11 anos, o preço da tarifa da água continua em Ji-Paraná a R$ 28,00. E há 11 anos, a CAERD pede insistentemente todo mês, todo ano, para que suba a tarifa. Se a gente fosse atender a demanda da CAERD, hoje estaria em mais de R$ 40,00 o valor da tarifa mínima da água. O detalhe é que nós fizemos uma pesquisa, através do Conselho, em quase todo o Brasil. Em Vitória do Espírito Santo, por exemplo, lá, para ter 7 mil litros de água, o usuário paga R$19,00 por mês. Em Cacoal, para ter 12 mil litros de água, ele paga R$19,00. Nós temos as cidades, por exemplo, nós temos Várzea Grande, lá é R$30,00 para 10 mil litros de água. Por que que de Paraná, ou seja, por que que Rondônia tem que ser esse valor exorbitante? Então, se não fosse a AGERJ, o povo de Paraná já estaria pagando no mínimo esse valor aí de R$10,00 a mais na sua conta. E se isso acontecesse só através dos aumentos, se aumentar por mês R$1, R$2, se ninguém perceber, igual muitas instituições fazem, sabe o que acontece? A CAERJ já teria lucrado 27 milhões sem vocês nem perceberem. Agora imagina, vocês querem pagar a conta? O que está por trás disso tudo são licitações não milionárias, mas bilionárias, com B de bola. Com B de bola. Eu tenho os estudos na mão. Eles no passado faliram a CAERJ. Agora querem tomar água. É possível? É possível. Mas não pode o povo pagar essa conta. Amigos, vocês estão sendo assaltados. É por esse motivo que nós estamos falando para vocês que eles querem tomar a AGERJ. O presidente quer colocar a AGERJ, vem cuidando da AGERJ de maneira honesta, lícita, e eles querem tomar a AGERJ. Então, a partir de agora, nós vamos mostrar para vocês o que eles querem fazer com o seu dinheiro. Eu vou, segunda-feira, já está programado, estamos entrando na justiça, mostrando aí todas as documentações. Espero que vocês compreendam e que vocês possam apoiar, não a mim, não sou candidato a nada, e apoie a AGERJ, apoie a volta do Lima para a AGERJ, ou pelo menos peça explicação por que é que eles querem tirar a AGERJ. Estão tentando ver se arruma qualquer coisa. O terror é tão grande que os nossos técnicos, engenheiros, está sendo assediado pelo o interventor, que eu chamo de impostor, para que não passe informação para o Conselho. O Conselho tem outros mecanismos de conseguir as suas informações, e estamos na busca para que a justiça seja restabelecida na regulação de Paraná, que o usuário não pague essa conta tão alta e que a justiça tome providência, porque agora o caminho é só justiça. Toda ação da AGERJ será judicializada a partir de agora pelo CONSAB. Que Deus possa abençoar você, uma final de semana em paz, e compartilhe o vídeo, se você quiser, se você entendeu a mensagem. Ajude a tirar os fake news, está aqui todas as documentações, estamos com a lei da AGERJ aqui, estamos estudando muito minuciosamente, com a responsabilidade de saber o que estou fazendo. O pessoal do Conselho está nos cobrando posição. Eu disse até terça-feira temos novidade, e a gente está pedindo o bloqueio de muitos recursos em Brasília. Nós temos com a obra de 500 milhões de saneamento básico, e sem Conselho eles não vão meter a mão nessa obra. O Conselho está de olho em tudo que está acontecendo. Nós estamos com contato em Brasília, para Brasília nos informar
se pode essa obra continuar sem conselho ou não, com a interferência, com um único objetivo: a licitação bilionária da água da Caerd, ou seja, não é da Caerd, mas a água que a Caerd hoje toma conta, eles querem tomar de qualquer maneira. A AGERJ tem 2 estudos de viabilidade, a AGERJ deu parecer negativo contra um, e o mercado está furioso, encontrou uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa uma pessoa que eu conheço de longas datas, que ela faz tudo por dinheiro, e ela tá sendo patrocinada por político, por empresário de grande porte. Nós vamos entrar na justiça para que seja estabelecido. Um abraço para vocês e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.